Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te ensinar um site que todos os investidores deveriam conhecer. É um local onde tu pode pegar as informações consolidadas de todos os teus investimentos que tu tem em diferentes corretoras. E não, eu não estou falando do SEI. E se tu nem sabe o que é o SEI, não tem problema. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que essa novidade pode te ajudar. E eu também vou mostrar como tu pode construir gráficos bem interessantes como esse aqui, dos proventos recebidos em 2020. Então é um gráfico um pouco diferente, ele chama um pouco a atenção e ele é bem fácil de ser construído. Pensa a seguinte situação, tu começa a investir e aí para controlar teus custos tu quer usar várias corretoras. Tu quer usar uma corretora que não paga taxa em fundo imobiliário, outra que não paga taxa em ações, ou tu quer dividir as tuas estratégias por corretora. Enfim, o fato é que se tu escolher ter mais de uma corretora, é um problema depois tu juntar os teus investimentos. Tu teria que entrar no site de uma corretora, no site da outra, pegar esses dados, talvez jogar numa planilha de Excel. Eu sei que tem alguns sites que fazem isso hoje, mas se tu quisesse manipular esses dados, essa era a única forma. E para piorar, se tu tentasse automatizar, ia ficar um pouco difícil, porque esse cachorro na boca. E se tu tentasse automatizar, ia ficar um pouco difícil, porque cada corretora tem um padrão de layout. Mas agora, com esse site, vai ficar muito mais fácil de fazer isso. Antes não tinha nada, mas então a B3 criou o SEI, que é o Canal Eletrônico do Investidor. E na época que o SEI foi criado foi um baita avanço. E eu confesso que eu acho que a B3 poderia investir mais em disponibilizar mais ferramentas para entregar informações gratuitas para os investidores, mas parece que ela não tem muito interesse em fazer isso. Até porque ela tem alguns serviços que são pagos e aí eles entregam os dados de uma forma mais qualificada. Por isso eu acho que a B3 nunca deu muita atenção em investimentos em tecnologia nessa parte de transparência dos dados. Até se tu for ver, volta e meia o site da B3, se tu estiver tentando acessar e buscar alguma informação, volta e meia ele está fora do ar. Quer ver? Eu quero fazer uma enquete. Comenta abaixo se tu já tentou acessar o site da B3 e ele estava fora do ar, ou se tu acha o site muito confuso e ele podia ser muito mais melhorado para a nossa experiência como investidores, principalmente pessoas físicas. Vou mostrar aqui o SEI bem rapidinho, pois como vocês podem ver aqui no aviso, ele está com data marcada. Ele vai morrer agora no dia 26 de novembro de 2021. Podia ver a tua carteira de ativos aqui, tu podia pegar extratos de investimento, tu podia ver os proventos que tu já tinha recebido em determinado período, os proventos que estavam creditados. Proventos provisionados são aqueles que tu ainda não recebeu na tua conta, mas já está certo que tu tem direito para receber eles. E talvez tu não esteja acostumado com esse nome proventos. Proventos é um nome mais genérico que engloba tanto dividendos, juros sobre capital próprio e rendimentos, que geralmente está mais associado quando a gente fala de fundos imobiliários. Proventos é um nome que engloba todos esses tipos de distribuição de dinheiro que cai na conta do investidor. E acho que era só isso que eu vou mostrar do SEI, porque esse paciente terminal não vale a pena a gente conhecer. Vamos olhar o novo site, que é o que eu quero mostrar para vocês. Esse site aqui, ó, B3 Investidor. Vou botar aqui, ó, Investidor B3. E aí vocês entram nesse site e ele vai entrar aqui pedindo o CNPJ de vocês. Como eu já tenho login, eu já vou me logar. Se não tivesse login, ele ia pedir para vocês fazerem o cadastro, mas é muito fácil se cadastrar. Ele vai pedir um código para uma autenticação de 2 fatores, que eu vou receber agora no meu celular. Pronto, já estou logado no site e vocês já podem ver que o site tem uma cara mais moderna. Aqui tem o total acumulado, que eu acho que vocês vão entender que eu vou deixar oculto. E aqui vocês podem ver a distribuição. Então, quando eu falo que praticamente todo o meu patrimônio está investido em renda variável, eu não estou brincando. Aqui tem algumas movimentações recentes, mas eu vou mostrar para vocês os extratos aqui e explicar o que é cada uma dessas abas. A primeira aba aqui, o nome já diz, é a posição. Quer dizer, quais são os investimentos que tu tem na data que está colocada aqui no filtro. Mostra o nome do investimento, o tipo, qual corretora, qual a quantidade, qual o preço de fechamento e qual o teu valor atualizado. Está separado por ações, debêntures, ETFs e fundos imobiliários. E aqui nós temos um botão muito interessante, que é um botão de exportar. E tu ainda pode escolher se tu vai fazer uma exportação em Excel, que fica muito melhor de tu trabalhar esses dados e fazer o que tu quiser fazer com eles, ou PDF, que aí fica um formato mais somente de apresentação. E aqui, clicando no filtro, nesse contexto de posição, vocês podem modificar a data que vocês querem ver a posição dos seus investimentos. Também podem selecionar qual tipo de investimento que vocês querem que apareça em tela, para depois também, se vocês quiserem exportar.
e qual corretora que vocês querem ver. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que realmente teve pouquíssimas corretoras ao longo da vida. Acreditem em mim quando eu digo que se tu não gostar da corretora que tu tá hoje, é só tu mudar. Então não perde muito tempo tentando escolher a melhor corretora e aí tu fica 6 meses tentando descobrir qual a melhor corretora e aí na verdade tu só tá procrastinando o ato de fazer o teu primeiro investimento. Menu de movimentação, aqui mostra exatamente tudo que aconteceu naquele período. Compras, vendas, rendimentos, dividendos que caíram na tua conta, subscrição. É realmente uma figura bem completa do que aconteceu no período. E quando a gente vai aqui no filtro, ele está dizendo que ele só pode exportar 12 meses de cada vez e a data mais antiga que ele tem para exportar é novembro de 2019. Pô, B3, tu podia ter colocado um histórico maior, né? Mas melhor do que nada. Aqui aparecem todas as movimentações, desde o pagamento de proventos, compra e venda de ativos, direitos de subscrição, e aqui aparece se tu exerceu ou se tu não exerceu, ou se tu vendeu esses direitos. É bem completo esse menu aqui e lembrando que tu pode clicar aqui para exportar esses dados e é esse menu que eu vou exportar esse Excel para usar para mostrar aquele gráfico de proventos recebidos no ano de 2020. Aqui no menu ofertas públicas, para mim não aparece nada, mas eu achei o manual do site e olha aqui o que diz o manual. Que ela mostra as últimas ofertas secundárias que você participou e caso não tenha realizado nenhum tipo dessa operação, esse menu não vai aparecer. E na aba de negociação, como o nome já diz, aqui aparece mais especificamente as compras e vendas que tu fez no período que tu está filtrando. De uma outra forma, isso aqui aparece lá naquela aba movimentação também, mas se tu tiver interessado só saber a negociação, ou seja, a compra e venda, de repente essa aba aqui é mais direta para o que tu estiver procurando. Garantias, aqui também não aparece nada para mim, então vamos olhar lá no manual o que ele diz. Aqui apareceriam os ativos que eu dei em garantia para cobrir alguma margem de algum outro tipo de investimento. Eu, como não faço nada desse tipo, não aparece nada ali naquela aba, mas se você tiver alguma operação nesse sentido, vai aparecer nessa aba de garantias. Eventos provisionados, aqui são aqueles dividendos ou juros sobre capital ou rendimentos que tu tem direito porque tu tinha aquela ação, aquele fundo imobiliário na data com, e o nome já diz, é um macete de concurseiro, se tu dormiu naquela data com o ativo, tu vai ter direito a receber ou o rendimento ou juros sobre capital próprio ou os proventos que ela diz que ia pagar. Eles estão provisionados porque eles ainda não foram pagos. E aqui tem a data de previsão de pagamento em que eles devem ocorrer. E olha que coisa legal que às vezes eu descubro somente na hora que eu estou fazendo vídeo para vocês. Não tem ainda lá no site, mas eu acredito que vai ter em algum momento no futuro uma opção de portabilidade. Então, pelo que eu entendi aqui, tu, dentro desse site, vai poder escolher migrar o teu investimento de uma corretora para outra. Hoje em dia, como é que funciona? Tu tem que ver como é que é o procedimento na corretora de origem e também informar a corretora de destino, ou seja, é um processo meio chato e às vezes as corretoras põem empecilhos porque eles não querem que tu saia de lá. Muitas vezes eles colocavam como empecilho, te obrigavam a ir em cartório, fazer assinatura e reconhecer firma. Mas eu fiz isso durante a pandemia, eu consegui driblar essa exigência de algumas corretoras, mas é um procedimento que não é muito legal e cada corretora inventava as regras da sua cabeça. Então, se tiver essa funcionalidade dentro desse portal da B3, vai ser muito positivo. E eu mandei e-mail para a B3 para perguntar sobre qual é a previsão de isso acontecer e eu ainda estou aguardando a resposta. Se até a edição desse vídeo eu tiver a resposta, eu ponho em tela para vocês. E se eu não tiver com a resposta até esse momento, assim que eu tiver, eu ponho lá nos meus stories no Instagram. Agora, antes de eu te mostrar uma forma bem rápida de tu conseguir criar aquele gráfico que é bastante diferente, se tu tá gostando aqui do conteúdo do canal, clica para se inscrever e também ativa as notificações. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele mostra para cada vez mais pessoas, assim tu ajuda o canal a crescer, cada vez mais eu consigo trazer mais conteúdo e mais novidades para vocês. Muito obrigado pela ajuda. Agora eu vou te mostrar como criar aquele gráfico de forma muito fácil. Se tu não tem interesse em aprender isso, pode sair desse vídeo nesse momento. Primeiro passo é a gente conseguir os dados. Então eu vou aqui filtrar só o dado de 2020, que é o que eu estou interessado. Vou fazer um filtro e aí vou fazer o download do Excel. O bom é que agora, tu conseguindo fazer download do Excel, tu faz o que tu quiser com esses dados. Se tu quiser criar um gráfico todo maluco, tu pode. Vou abrir o Excel agora. Esse é o Excel que eu acabei de salvar. Eu sei que tem várias maneiras de fazer o tratamento desses dados para depois só ficar com os proventos que eu recebi em cada mês. Eu vou usar o Power Query aqui porque é uma forma muito fácil de fazer esse tratamento, como eu vou mostrar para vocês.
Então vou botar aqui dados, tabela e intervalo. Se o teu Excel é um pouco mais antigo, 2013, tu pode usar o Power Query, mas tu tem que instalar ele como suplemento. Aqui no Office 365 ele já vem instalado. Eu já dei uma estudada nos dados e eu vi que eu só estou interessado em valores que são creditados na minha conta. Então já vou fazer esse filtro aqui. Eu também estou interessado em agrupar por mês. Não me interessa se eu recebi no primeiro dia do mês ou no segundo dia, eu quero fazer um gráfico por mês. Então eu venho aqui e vou aqui no menu transformar, data, mês e vou botar todas essas datas para o fim do mês. Pronto, ele já fez. E agora eu vou querer selecionar só as movimentações que me interessam. E o que nos interessa aqui? Dividendo, dividendo transferido, somente o crédito, que já foi algo que eu já filtrei, juros sobre capital próprio, e rendimento transferido. Então agora só estamos com os dados que nos interessam. Eu vou fazer um agrupamento por mês dos valores aqui, ó, o valor da operação. Eu vou fazer um agrupamento por mês. Eu vou aqui na coluna transformar, agrupar por. Eu quero agrupar por qual coluna? Na verdade eu quero agrupar pela data. E qual vai ser o nome? Proventos recebidos no mês. Que é a operação que eu quero para agrupar essas linhas? Eu quero que some essas linhas. Qual coluna que quer que some? Ele está perguntando aqui. A gente vai dizer, eu quero que some valor da operação, que é efetivamente o valor que tu recebeu na tua conta. E agora a gente já tem o valor que a gente recebeu em cada mês. Para facilitar, eu também vou criar uma outra coluna aqui. Vou aqui em adicionar coluna de data com o nome do mês. Para daqui a pouco, se eu quiser botar em algum gráfico por nome do mês, eu consigo. E vamos só colocar em ordem aqui, ó, em ordem crescente. Então vai ficar janeiro, fevereiro, dezembro, já está em ordem com os valores que a gente recebeu em cada mês. Agora eu posso botar aqui, ó, fechar e carregar, e ele vai criar uma outra aba aqui com esses dados que a gente trabalhou. Posso fechar a conexão aqui. Aqui eu poderia criar um gráfico de forma mais simples no Excel. Vou aqui inserir gráfico recomendado, dizer que eu vou fazer um gráfico de linha. Bom, eu poderia incrementar esse gráfico, mas não é o foco aqui ensinar vocês a fazer esse gráfico, por isso eu fui mais rápido. Eu vou te ensinar agora um site em que tu pode usar para fazer gráficos bem bacanas como aquele que eu mostrei no início do vídeo. O site é esse aqui, Flourish. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, e vocês podem usar ele de graça. Ele é em inglês, mas dá para ir se virando. Então eu já tenho a conta, eu vou botar aqui nova visualização, e aí ele tem vários tipos de gráfico, tem gráfico de mapa, tem gráfico de todo tipo que tu pode imaginar. Tem gráfico de corridas de barras animadas. Assim, ó, tem muito gráfico legal aqui. Como eu só tinha os dados de proventos de um ano, era só uma série temporal, não existia muito como inventar. Mas eu quis, para não ficar um gráfico de barras normais, eu usei um gráfico um pouquinho diferente, que foi esse aqui, ó. Aqui nessa aba aqui, ele está mostrando o preview dos dados. Aqui, se tu quiser dar um nome, teste. Aqui que tu vai botar os dados, onde está escrito data. Eu vou apagar tudo isso aqui que ele botou, no exemplo dele. Vou deletar, porque eu só estou interessado nas duas colunas. Que eu vou copiar aqui do Excel o nome do mês e os proventos recebidos no mês. Colo aqui, ó, na coluna A e na coluna B. Aqui também a gente tem a opção de fazer o upload, ou seja, eu poderia pegar e dizer para ele abrir lá o meu arquivo Excel ou CSV, mas eu achei mais fácil colar os dados aqui porque é muito direto esse exemplo que eu quero dar para vocês. E aqui a gente tem que informar para ele onde é que está a coluna que tem o nome dos nossos dados, no caso aqui é a coluna A, e onde é que está a coluna que tem os nossos valores. Aqui no caso é só na coluna B. E quando a gente clicar aqui de novo para ver a prévia, a gente pode ver que ele já ajustou o gráfico da maneira que a gente queria. E aqui a gente tem uma infinidade de coisas para ajustar, caso a gente queira. Também, se quiser mudar o gráfico, é só vir aqui e dá para mudar por diversos outros tipos de gráfico, conforme os teus dados permitirem. Se tu quiser exportar, tu clica aqui e aí ele vai ficar disponível num link que tu pode encaminhar para as pessoas verem o gráfico que tu criou. E aí, gostaram da novidade? Me fala abaixo o que vocês acharam desse novo site da B3 e também o que vocês acharam desse site Flourish, que a gente pode criar gráficos bem bonitos de forma bem fácil. Por acaso vocês já conheciam ele? Me deixa nos comentários aí que eu estou muito curioso para saber. Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.